Eu vou postar, velho. Quero ver esses porra não dá like. Pelo menos curtir, né, meu? Entregando ouro. Tô entregando ouro disso aqui, meu. Porra. Tô mostrando um setup que pouca gente mostra. Tá gravando já. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver se pelo menos alguém agradece, né? É, vamos ver. Hum, osso. Moedas no pulso brilhando no digital. Um novo mundo surge, sorte real. Investindo em sonhos, começando a decolar. Revolução monetária, vamos celebrar. Negociando dia e noite sem hesitar. Surfando ondas, a força a sentir. Nesta terra cripto nos vamos unir. Sinfonia blockchain nos a refletir. Versão do Bitcoin, um show a brilhar. Febre cripto crescendo, vamos acompanhar. Nesta era digital com firmeza no olhar. Altas e baixas, é só deixar rolar. Uma revolução que não vai parar. No universo cripto semeamos sem cessar. Moedas de ouro vindo e indo sem fim. Sinfonia cripto deixa tocar assim. Sussurros de fortuna, fama no ar. Desbloqueando o futuro, vamos jogar. Sonho descentralizado nunca vai cessar. Neste reino cripto, nosso nome vamos marcar. Dança digital, chama a cintilar. Símbolo de esperança, vamos dominar. Caça tesouro virtual, emoção sem par. No mundo cripto, nosso objetivo é brilhar. E aí, bitcolatras? Vocês tão bom? Tão rico já? É nada. É o seguinte, meio sem tempo, de forma meio amadora, né? Mas organizada. Eu vou mostrar pra vocês um setup. O negócio é ponta firme. Não é porcaria, não. Tô vindo aqui mostrar tendência de alta, de baixa. Tô vindo aqui mostrar pra você uma coisa que é padrão do Bitcoin. Todo halving tem. Pouca gente sabe. Os que sabem nem ficam comentando muito. Porque quando o ouro é muito bom, dificilmente alguém entrega. É verdade? A pessoa entregar o ouro aqui no canal do YouTube, pimenta, nem sempre alguém vai fazer isso. Concorda comigo? Se eu tô com uma mina de ganhar dinheiro, não vou ficar mostrando. Só que aqui é diferente. Ai, Salvador. Não, não é isso. Eu vou trazer um setup bem legal que eu parcialmente vi na internet e que agora eu resolvi trazer um pouco mais estudado. Eu vi parcial, eu estudei e resolvi trazer mais igual a comida que eu tô comendo aqui, mais mastigado. Tá aqui um gráfico, tem um monte de informações, mas não vamos chegar nisso agora. Vamos lá para trás. Lá para trás, vamos lá para baixo, quando o Bitcoin ainda custava centavos, quando você nem sabia o que era Bitcoin. Quando lá em 2000
2010? Cadê? Deve ser por aqui. 2011 ainda. Alguém comentou alguma coisa, você ignorou. Fala, porra de criptomoeda. Lá quero saber disso. Bitcoin. Deve ser pirâmide esse negócio. Você nem aí. Cagou pro negócio. Aí só ficou sabendo depois, em 2025. Aí comprou no topo. Então, cara, felizmente tem uma notícia ruim para dar para você. Esse tal de Bitcoin que você ouviu falar lá em 2010, 2011, explodiu. Agora, quem comprou lá atrás tá rico, rindo da sua cara. Ah, Juliano, você ficou rico? Não, não fiquei, porque eu sou um desses caras que ignorou. 2012, eu acho, eu fiquei sabendo, 2013. Fiquei sabendo bem depois. E olha que eu mexo com tecnologia. Mas, mesmo assim, não liguei. Só em 2019 que eu comecei a comprar os meus primeiros satoshinhos. Mas como nós somos peixe pequeno, não somos ricos, youtubers milionários, então não posso dizer que eu tive, que eu fiquei rico, mas tive sucesso. Sucesso eu tive. Um pouquinho que eu coloquei, tripliquei, quadripliquei o que eu tinha colocado. Meu Deus, o Bitcoin a 31 dólares. 31 dólares o Bitcoin. O que é isso, Juliano? O que é isso? Bem, vamos lá pelo básico. Branquinho são as velas de venda, ou melhor, de compra. Tô errando. E o vermelho, vela de venda. Óbvio. Aí, ó, se você olhar aí, tem rejeição, né? Tudo isso aqui é rejeição. Muita rejeição. Deixa eu colocar aqui desenho. Vou colocar desenho dessa forma não, vou colocar de outro jeito. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Opa, eu acho que eu abri errado. Tô gravando aqui, pessoal, de forma bem simples, só para conseguir explicar para todos o que eu quero dizer com esse setup. Bem simples, abrindo a câmera aqui, falando, errando, acertando. Ai, não quero isso, não quero isso. Espera aí. Sem lero-lero, sem firula, sem montagem, sem musiquinha. É coisa séria. O bagulho é sério, meu irmão. Vamos logo aí, sem enrolação. Bitcoin começou a subir, cair e tal. E aqui nós temos EMA. Para quem não sabe o que é EMA, é a média móvel, né? Não vou entrar em detalhes técnicos do que é cada coisa. Se você não sabe, faça um curso cripto, faça um curso para você saber do que se trata. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Seguinte, tracei aqui a EMA de 56 e tracei também outra EMA que eu vou falar já já. Acontece o seguinte, você observa aqui, já temos um pico rejeitado de 31 dólares, fechou? E aí a gente marcou esse pico. Beleza, vamos seguir. E essa EMA? Bem, essa EMA, lá na frente a gente vai saber do que se trata. Preço sobe, preço encosta na EMA, cai até um pouquinho abaixo da EMA, 56 períodos, e começa a subir de novo. Sobe a EMA porque subiu também o preço, né? Olha lá onde está a demarcação do pico, lá em cima, lá. Fechou? Então guarda isso aí. Olha o Bitcoin explodindo. O que acontece? Um halving. Aí as pessoas falam, ciclo acabou. Não, não é que o ciclo acabou. Ele pode atrasar, pode adiantar, mas ele não acaba. Bitcoin, quem mexe com Bitcoin são seres humanos. E o humano cria padrões. O mercado, ele cria padrões. Bem, nesse halving aqui, 26 de novembro de 2012, o Bitcoin começou a subir. A EMA 56 também começou a subir. Fechou? EMA sobe, Bitcoin sobe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. EMA sobe, Bitcoin sobe. EMA sobe. Opa, Juliano, passou aqui aquela marcação do pico anterior. Sim, passou. Acabou de passar. Mas e o que isso quer dizer?
simplesmente passou? Não. Não foi só o preço que passou. A EMA também passou. A EMA também passou. Quando essa EMA, essa média móvel, desse período aqui em específico, você está vendo aí na tela. Se você não vê, você dá um pause, dá um zoom. Eu estou fazendo bem devagar para você entender. Quando essa média móvel ultrapassou esse último pico do halving, nós vamos ter a alta do mercado, o ponto mais alto. Meu Deus, então você descobriu como é que acha o pico? Mais ou menos isso, galera. Mais ou menos isso. Você pode, pelo menos, se aproximar muito do all-time high pós-halving do Bitcoin. Exatamente isso. Bitcoin explodiu, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Veja só, a EMA passou, o Bitcoin explodiu. Se você ficar atento com aquela média, ultrapassando o último pico, você vendeu muito bem, meu amigo. Parabéns. Vamos marcar agora esse pico aqui em cima? Vamos marcar. Ó, o Bitcoin lá embaixo, o pico marcando. Passou já, ó, all time high, já passou o último pico. O Bitcoin explodiu de novo. Outro halving chegando. Pera aí. Cadê a EMA? A EMA explodiu. Ultrapassou? Ultrapassou. Ela ultrapassou e depois uma outra EMA surge. É a EMA de 200 semanas. O que isso quer dizer? Que o Bitcoin antes tinha um padrão de 56 semanas. Foi pós-criação. Depois ele passou a seguir um padrão um pouquinho mais comprido. Um padrão de 200 períodos, né? 200 semanas. O que isso quer dizer? Significa que quando ele saiu da EMA 56 e passou a ser um padrão de EMA 200, existe uma diferença. Essa diferença de pico, por incrível que pariu, ela se deu em 4 semanas do cruzamento da EMA de 56 com o pico antes do halving. O que aconteceu essas 4 semanas após esse cruzamento? Exatamente 4 semanas, vamos contar esse tempo porque isso é importantíssimo. 4 semanas, a EMA 56, pouquinho aqui depois, a EMA 200 períodos, passou o último pico. Qual foi o último pico? O pico anterior do halving anterior, que está aqui, ó, marcado, estava numa cor diferente. E o pico depois, quando a média 56 passou, ele está marcado aqui em cima. Então, desse período a esse período, contou-se 4 semanas halving. O próximo halving deu um pico de preço, né? Esse aqui nós estamos aí no halving anterior, né? Ainda não cheguei, eu estou adiantando a conversa. O pico de halving passou a ser, após 4 semanas, a média 200 períodos, cruzando o último pico de preço. Tá, mas isso aí foi uma coincidência? Não, nem houve coincidência aqui. Isso aqui vai haver mais tarde. Isso aqui já é um padrão que se formou, que mais tarde você vai ver as coincidências, as semelhanças. Veja bem, 4 semanas, pico. Pico mesmo, Juliano? Pico. Olha aqui, pô, tô te falando que é pico. Aqui, ó, pico. Ponto mais alto do Bitcoin, $1.231. Tá aqui, pico. Houve rejeição? Houve. Você conta a rejeição? Às vezes sim, você conta entre a rejeição e o pico, você conta um período de tempo lá para frente. Né? Houve uma rejeição, deu um pico? Não, essa rejeição significa que muito provavelmente não vai conseguir, não tem forças para voltar a quebrar novamente, a não ser que haja um pullback. Bem, de qualquer forma, vamos marcar esse pico que a gente vai usar lá na frente. Bitcoin desabando? Sim, Bitcoin desabou, vai lá para baixo, esqueça Bitcoin lá para baixo, preste atenção no pico se você quer vender no preço mais alto, quer vender no último pico. Olha lá, a média lá embaixo, de 56 períodos, só demonstrando alguma coisa. O que ela está demonstrando? Que você já está entrando em bear market. Olha lá. O preço já caiu, encostou na média 200, abaixo de 56. Isso aqui já é bear market, ó. Bear market. Tá tudo aqui, ó. Não tem como errar. Bear market, ó. Tudo abaixo aqui, ó. Pode comprar à vontade. Pode comprar, pode botar Bitcoin no bolso aqui, ó. Que você tá em bear market. Vou embora. O que interessa é o pico, né? Ó, alguns casos até
Ele volta quase, ultrapassa o pico anterior, né? Mas ele se manteve embaixo. Ó, bear market, opa, ultrapassou? Ultrapassou. Aí vem um halving. Ultrapassou o pico anterior, halving, começou. Ah, aqui é pico? Não. Pós-halving, não é antes do halving. Então, com certeza, aqui não é o ponto mais alto. Mesmo porque o pico anterior ainda não cruzou com a média 200. Então, é depois do halving? É um pouquinho depois do halving. Ó o preço subindo. Ó, a média 56 também subindo. A média 200 também subindo. Olha o preço. Pum! Ultrapassando o pico anterior, ou seja, all time high. Ó as médias subindo, ó as médias. Cadê o pico, Juliano? Cadê o pico? O pico tá aqui em cima, ó, o pico do halving anterior. A média 56 já passou, já é um alerta, isso aqui é um alerta. A média 56 passou o último pico do halving anterior, já acendeu o alerta. Você já fica esperto, meu amigo, ó a média 200 subindo, vamos subir que não dá nem para ver o preço. Ó a média, pum, opa, ultrapassou. Lembra que tinha ultrapassado por 4 semanas, atingiu o pico? Agora são 6, meu amigo. Aumentaram 2 semanas. Ultrapassou isso aqui, ó, é importante. Por quê? Após 4 não, agora 6 semanas, uma tendência gigantesca do Bitcoin atingir pico novamente. O pico dos touros. Olha, tá até escrito aqui, ó, pico pós-halving. Ultrapassou aqui, ó, já era. Vamos marcar isso aqui melhor para você entender. Aqui, meu amigo, ó, média 200 ultrapassou o último pico do halving anterior. Ultrapassou. Não basta ultrapassar, ela tem que também contar o tempo da ultrapassagem. Eram 4 semanas, agora são 6. Guarda bem, subiu 2 semanas. Então já temos padrões. Temos sim. Qual é o padrão? O padrão é que aconteceu a mesma coisa. Ultrapassou o pico, deu pico lá em cima. Vamos ver se é verdade? Tururu, tururu, tururu. Vamos subir para ver se é verdade que o Juliano está falando, que o Bitcoin atingiu o pico. Porque a média 200 também chegou. Oh, pico lá em cima, lá. Aqui, ó, de roxo, marcando aqui, ó. Olha, pico do Bitcoin, de all time high e tudo mais. Tá aqui, pô. Você não tá vendo? Meu Deus do céu, cara. Se você não tá vendo isso aqui, dá um pause no vídeo aí, ó. Ó, tá aqui, ó. Se você ficou entendendo que após essas 6 semanas, após ultrapassar a média 200, você contou que esse padrão pode ocorrer e você vendeu exatamente aqui, você acertou na mosca, velho. Você acertou na mosca, ó. Pico do halving aqui, ó. Após isso, bear market, vai chegar o bear market, que não fica sambando aqui não, esquece, já vendeu tudo lá em cima, ó, já atingiu a média de 56 semanas de novo, velho. É padrão essa bagaça, é padrão, olha lá em cima aqui, ó. Ó, o último pico já tá demarcado, ó, só esperando a média 200 chegar, velho. Só esperando essa porra dessa média 200 chegar novamente, ó, a média 200 aqui, média 56 já indicando que é alerta. Alerta de quê? De bear market, ó, acompanhando a média, velho. Porra, o pico lá marcando lá em cima, ó, você começou a comprar. Por que começou a comprar? Por que, Juliano, comecei a comprar? Porque já passou aqui, já tá abaixo da média 56, a média 56 aqui, cara. Ó, o Bitcoin caiu para baixo, velho, da média. Começa a comprar, olha aqui onde ele tá aqui, ó, abaixo da média de 200 períodos. Começa a comprar, meu. Se você não comprar, é porque você tá sendo um cara desinformado. Para não ser outra coisa, eu não vou xingar o meu público, né, velho? É pouco, e aí se ficar xingando aí, vai embora. Ó, tá aqui, ó. Peraí. Começou a ultrapassar de novo a média 56. Opa, sinal de alerta. Mas ainda estamos no halving. Então significa que vai dar 2 picos no mesmo halving, longe um do outro, no meio do bear market. Não fica viajando. Isso aqui já é sinal que o próximo halving tá chegando. Ó, o Bitcoin já começou a querer subir, já tá acima da média, ó.
Você quer comprar aqui? Se quiser comprar, vai ter lucro. Lá na frente você vai ainda. Mas já tá o Bitcoin se precificando um pouquinho mais alto. Ó, mesmo assim ele voltou, se manteve aí na média 56, deu oportunidade ainda para quem quer comprar abaixo da média 200, subiu de novo, ultrapassou. Opa, o que é essa linha laranja? Outro halving, cara. Opa, então pós-halving, vamos ficar esperto que agora o Bitcoin vai, porque já virou padrão. Olha aqui, ó. Olha aqui o último pico do halving anterior. Estamos no novo halving. A média 200, então, se ela cruzar esse pico aqui, essa marcação de pico, significa que ela vai subir em 6 semanas. Opa, peraí. 6? Era 4, subiu 2, ficou 6. 6, 7, 8. Então são 8 semanas. Então você põe mais 2 semanas? Põe. Por que não? Põe. Vamos pensar dessa forma? Vamos lá. Se eu estiver errado, lá na frente vai estar diferente, porque eu nem lembro, mas é padrão. Ó, Bitcoin já começou a subir, já está acima da média 56, média 200 já está lá embaixo, mas a média 200 começa a subir também junto com a média 56. Ó o pico. Ó o pico aqui, a média 56 já passou. Já, acende o alerta. Porra, a média 56 já passou o último pico do halving anterior. A média 200 já está vindo com tudo. Então já fica atento com esse pico aqui. O Bitcoin já começou a subir. Bitcoin já começou a subir, ó lá. Ó lá, ó o Bitcoin lá em cima. Pera aí, mas a gente tem que ver lá embaixo. Esquece o preço. Vamos ver as médias. Opa. A média 200 tá chegando. Cruzou. Cruzou, a média 200 cruzou. Vou mostrar para você de novo. A média 200 aqui, ó. Ó, olha a seta. Cruzando. Cruzou, velho. Ai, cruzou, o que que tem? Conta semanas para o Bitcoin atingir o pico novamente. Ah, mas isso não funciona. Já funcionou 2 vezes, por que não vai funcionar de novo? 8 semanas. Eram 4, foi para 6, agora são 8 semanas, velho. Olha aqui. Puta, tem que mostrar tudo, que senão você não entende. Olha aqui. 8 semanas. Cruzou. 8 semanas depois, pico? Não, aí você tá zoando. Tô zoando não, velho. Olha lá. Olha o Bitcoin lá. Opa, mexi com tudo aqui. Olha o Bitcoin lá em cima lá. Olha o pico. Olha o pico. Quanto? 68 mil. 68 mil, quase 69 mil. 68.916. Atingiu um pico. Pá, mas peraí, em 2021 o Bitcoin atingiu 2 picos. Tá bom. Tudo bem, mas se você vender aqui, você vendeu quase a mesma coisa no segundo pico, né? Alguns dizem até que o segundo pico é um pico falso. Bem, de qualquer forma, o Bitcoin voltou sim em 2021, ele foi lá e buscou um novo pico. Vamos diminuir aqui o gráfico. Aí fica apanhando um pouquinho mais. Agora você está começando a entender, né? Ah, agora entendi essa linha branca, esse tal de pico que você está falando. Mas agora você tem um monte de linha aqui, é só para você ter uma ideia de rejeição e tal, mas o pico tá aqui, ó. Essas linhas brancas aqui são picos. Por que eu marquei vários? Lá na frente eu vou explicar o porquê, mas tá aqui, ó. O pico desse halving anterior já tá marcado. Agora nós estamos chegando nos dias atuais, né? Aí tá 2021, mano. Presta atenção. Tem alguma demarcação de último pico aqui, mas é pico de queda, tá? O último pico de queda que eu marquei, esquece isso aqui. Fique atento a isso aqui, ó. Pico, por que o pico? Porque a média cruzou exatamente 8 semanas, ou seja, eram 4, passou a ser 6, agora passou a ser 8. Então, se ficar próxima, talvez seja 10. Por que não? Né? Vamos lá. Dá para saber? Não, porque ainda não passou. Aí são dias atuais. Ó, então, pico, Bitcoin já começou a cair abaixo da média 56, até se manteve um pouco, subiu, mas caiu novamente. Bear market, meu amigo, ó. Pode comprar. Ah, Bitcoin voltou a ter o pico. Tá, mas você comprou lá embaixo, cara. Você comprou lá embaixo, no fundo do poço. Você foi lá no fundo do poço, pegou a sua água para matar a sua sede financeira. Olha lá, filhão. Aí marcou o pico, Juliano? Marquei, cara. Marquei, tá aqui em cima. Ó, essas linhas brancas aqui é tudo o último pico de 2021, tá? O pico mais alto é esse aqui, é o último aqui, ó. É o primeiro, né? Primeiro de cima. Mas isso aqui são tudo rejeições, tá? Seguinte, ó, Bitcoin veio, bateu de novo na média 56 e se manteve. Se manteve. Olha lá, se mantendo, subiu de novo.
Meu, se você tivesse comprado aqui e o Bitcoin do nada começar a atingir novamente pontos altos, você teria vendido e lucrado da mesma forma. Mas só que agora chegamos ao halving, né? Ao halving do Bitcoin, a linha laranja aqui, ó. Novo halving Bitcoin. Ah lá, já teve all-time high, ó. Último pico de 2021, Bitcoin já passou, rejeitou, olha só que coincidência, né? É padrão, são padrões gráficos, cara. Por isso que existe o estudo gráfico. São padrões, cara. Não adianta você fugir. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, o gráfico não tem nada a ver. Tem sim, são padrões gráficos, cara. Você tem que estudar. Faça curso. Tá cheio de curso aí na internet, estudar, aprender para poder não ficar pagando sapo, ficar olhando sem entender nada. Ó, tá aqui, ó. O último pico, rejeitou o último pico, caiu. Mas veio aqui, ó. Se você já vendeu aqui, você já lucrou. Já tá com um dinheirinho de Bitcoin no bolso, né? Se você não vendeu, você é hold. Beleza, meu amigo. Você tá com o dinheirinho guardado aí e o Bitcoin atingindo aí all-time high um atrás do outro. Opa, outro halving. Esse foi o famoso halving de 15 de abril de 2024. Vamos lá, vamos ver o que esse halving tem para mostrar pra gente nos dias atuais. Tá aqui, filho. Não tem como errar. Média 56 começou a subir. Média 200 começou a subir, tá chegando, Bitcoin acima da média 56, ou seja, não estamos em bear market, né? Estamos em bull market. Então, se estamos em bull market, não é hora de vender, meu amigo, é hora de realizar, a hora que você perceber nesse bull market, pós-halving, que a média 200 períodos já está cruzando com os últimos picos aqui, ó. Ó, essa linha branca aqui, eu vou te mostrar aqui, cara. Tem que ser devagar, senão você não vai entender, porque isso aqui realmente é um setup complicado, ainda mais já está todo desenhado. Se eu tivesse que desenhar na hora, eu até consigo desenhar tudo aqui, linha por linha explicando, mas eu acho pior, né? E eu posso até errar, porque é bem chato, ó. Esse aqui é o último pico, ó, o Bitcoin já atingiu o último pico, ultrapassou de 2021, e a linha que está aqui, ó, é a linha média 200 semanas. Então, essa média ela tem que cruzar com esse pico. Tá ruim tô longe do mouse, braço esticado. Mas aqui, ó, vamos lá, de novo. Média 200, ela tem que ultrapassar esses picos de halving aqui, ó. Aqui, ó. Aquilo ali não é esse aqui, ó. Esse ou esse. Principalmente esse, que é o pico mais alto. Tem que cruzar. Fechou? Tá lá embaixo ainda. A data, 2024, acabou. Começou o halving agora há pouco, ó. Ó o halving aqui atrás. Então o Bitcoin ainda tá subindo, mas as médias estão subindo também, ó. Vamos lá. Olha, o Bitcoin já tá atingindo valores astronômicos de 104, 108, 107, mas não cruzou, velho. Olha aqui, ó. Olha aqui a linha branca, o último pico de 2021 tá aqui embaixo, ó. Tá longe ainda, não cruzou. Não fica com esse negócio de ver canal no YouTube que fica falando, ai, eu acho que não, já era, Bitcoin já atingiu o ponto máximo, agora é bear market. Meu, fique atento ao gráfico, fique atento o que realmente é de verdade. Criadores de conteúdo fica se coçando, fica colocando um thumbnail que você olha para poder você acessar, para ele dar view, vender curso. Meu, se atém ao gráfico, às vezes eu acho até melhor assistir pouco, assistir os de melhores qualidade, sem ficar assistindo bisulfurado na internet. Você atrapalha a sua mente, atrapalha o seu conhecimento, você fica sem saber de uma direção, né? Você tem que ter um plano na tua cabeça, seguir esse plano, seguir uma direção, né? Faça uma direção mais técnica, não fique viajando. Segundo os astros, não sei o que, o Bitcoin vai atingir o pico. Não, meu, olha aqui o gráfico não mente, ó. O gráfico é um estudo matemático, né? Fibonacci é um estudo matemático, né? Enfim, todos, eu não vou falar aqui todos os indicadores, que são centenas e centenas, né? Para não dizer milhares de indicadores, mas veja os padrões gráficos, né? Vamos lá, chega de blá, 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 e vamos lá direto ao assunto. Bem, você já sabe que a média 200 está chegando próximo do pico. Ela vai cruzar? Vai cruzar. Projeção de possível cruzamento. Já começou a cruzar, meu amigo. A média 56, ela cruzou aqui atrás, ó.
Mas o mais importante é que a média 200 acabou de cruzar o pico. Cruzou todos os picos anteriores? Não. Claro que foi mais de um pico, né? Deu um pico, 2021, aí nós temos 2 picos, né? Por isso que eu fiz várias marcações, mas já começou a ultrapassar os pontos mais baixos desse pico, né? As rejeições daqui a aqui, ó, por isso que eu marquei vários. Daqui a aqui foi rejeição, ele já pegou na primeira rejeição. Essa linha vermelha bem fininha seria a projeção. Ele está abaixo da projeção, ou seja, houve um atraso. Mas vamos contar como 10 semanas. Eram 4, mais 2, 6. Agora, o pico anterior foi 8 e agora vamos contar 10 semanas. Se os cálculos estiverem corretos, se for daqui, né? Deixa eu colocar aqui uma maneira de colocar para você ver aqui com algo mais fácil. Ó. Daqui aqui são 10 semanas. Ele cruzou aqui, praticamente cruzou o pico sem rejeitado, né? Ou seja, daqui a aqui houve uma rejeição, aqui é preço cheio. Se nessa rejeição nós levarmos em conta já o cruzamento, ainda não chegamos, porque é essa linha aqui. É essa linha, quando cruzar, você conta 10 semanas, ou seja, houve um atraso do próximo pico. Mas se não contarmos com isso e contarmos a média móvel 200 cruzando o preço cheio e contarmos 10 semanas, puta, nós temos data aproximada do novo pico do Bitcoin pós-halving. Exatamente. Até eu coloquei aqui, ó, próximo pico do Bitcoin. 22 de dezembro. Presente de Natal, hein? Presente de Natal. Pode haver um atraso? Pode. Atraso, mas não significa que não vai ocorrer. O Bitcoin sempre fez isso. Por que agora ele não vai fazer? Fala para mim. Projeção de cruzamento de 10 semanas após esse cruzamento do pico anterior de 2021 com a média 200 períodos, 200 semanas aqui. No caso, eu acho que eu não falei, é o semanal, tá? Período semanal. Cruzou aqui, meu amigo. Essas 10 semanas pode, de repente, atrasar um pouco, né? Mas conte 10 semanas, não vai contar 12, 15, 18 semanas. Não, não conta aqui. Aqui é pico rejeitado, ou seja, o preço ele chegou aqui em cima e caiu. Se for contar, ele não cruzou ainda. Ou seja, houve sim um atraso. Atualmente, né, nos dias atuais, nós estamos aqui, não chegamos, né? Em dezembro ainda, ó. Hoje é dia 30, né? Deixa eu ver aqui. 31. Hoje é 31 de outubro. 31 de outubro. Vou mexer a câmera aqui de novo. Beleza. 31 de outubro. Bitcoin está aproximadamente 108.862 agora. Quando ele cruzar isso aqui e você contar 10 semanas, esse pico pode atingir um pouquinho mais para frente. Só que tem outra projeção marcada aqui. Alt Season. Ah, não, aí você é demais. Aí você já falou o pico do Bitcoin e tal, e Alt Season. Vai dizer que você tem data para Alt Season? Tem. Tem data para Alt Season. Você vai revelar pra gente como é que você sabe que Alt Season vai ser essa data aqui, ó? Em março de 2026? Não vou falar. Não vou falar. Posso falar? Posso. Mas se esse vídeo explodir de like, explodir de visualização, senão não vou falar. Vai ficar sem saber, meu amigo. E aí digo mais, quando chegar em março, atingir a Alt Season, começar, você vai lembrar de mim, você vai falar, caraca, aquele bitcólatra lá, aquele cara chamado Juliano de Medeiros, ele sabia, cara, da Alt Season. Como é que esse viado ficou sabendo? Você só vai saber se meu vídeo explodir. Senão, não vou ficar falando. Não vou ficar revelando, né? Eu já falei isso aqui, ó. Que eu não falei que não ia falar. Daí eu resolvi falar. Mas é uma coisa puxa a outra, né? Eu gosto de produzir vídeo. Não tô nem aí se vai dar view. Mas
também não vou ficar entregando setup aqui no canal, né? Não vou mesmo. O cara que fica entregando demais, falando demais, ele tá chutando para ver o que vai correr, ele fica tentando vender curso. Não, para mim não importa. Lá na frente vocês vão ver se realmente faz sentido o cruzamento da média móvel definir o próximo pico do Bitcoin. Pô, vocês verão, ocorreu anteriormente, ocorreu tudo isso, e agora talvez não seja diferente, ocorra novamente. Errar, eu sei que eu não vou. Atrasar, talvez atrase. O Trump fala qualquer coisa, o Bitcoin sobe, o Trump fala qualquer coisa, o Bitcoin cai. O mercado tá desse jeito. Tá através de sobe e desce através de narrativas, né? O ouro sobe, o Bitcoin cai, o dólar cai, o Bitcoin sobe. O mercado tá meio maluco, então pode haver um atraso. Mas o padrão existe. Então, siga o plano, meu amigo. Se você acha que isso aqui é besteira, então tenta justificar para mim aí no comentário, coloca aí embaixo, já falei, isso tem nada a ver, isso aí. Tá, mas como é que se justifica esse padrão ocorrer desde a criação do Bitcoin, velho? Desde que o Bitcoin foi criado, ocorre esse padrão. Isso aqui é um novo padrão que ocorre. Esse é um pouco meio difícil de acreditar, até eu mesmo não acredito, mas isso já ficou na minha cabeça e não adianta, porque isso já aconteceu. O quê? Me fala, Juliano, me fala o que é. O seguinte, o Bitcoin nunca caiu abaixo do que ele custou no dia das eleições americanas. Também é um padrão. O que eu posso fazer, meu amigo? Ele nunca caiu abaixo desse valor. Isso significa que o Bitcoin estava a 60, acho que 69, 68, 69, que inclusive coincide com o pico do halving anterior, de 2021. No dia das eleições, significa que ele não vai cair abaixo disso? Nunca caiu. Pode ser que no próximo bear market ele caia a 60 mil dólares? Pode ser. Mas, quando chegar a 70 mil dólares, eu vou comprar que nem louco. Eu vou vender tudo em casa. Tô brincando. Parece um drogado, né? Mas o que eu puder investir, o pouquinho que eu tenho, eu vou comprar, porque eu sei que o Bitcoin nunca caiu abaixo desse valor no dia das eleições americanas. Nunca. Quanto que ele custava no dia? Custava X. Próximo bear market, ele caiu abaixo disso? Nunca caiu. Chegou perto? Chegou. Aquela queda de 15 mil? Também. Procura as eleições americanas anteriores para você ver. Ele custou acima de 15 mil. Ele nunca caiu abaixo de 15 mil. São padrões. Então você já tem data, meu amigo. Início de dezembro, tá? Pode ser até um presente de Natal, ó. 25 a 29, pode ser que seja dia 29, início de janeiro, né? Se eu pegar essas 10 semanas aqui, ó, aqui tem até umas marcações aqui que eu nem coloquei do que se trata. Eu acho que eram projeções de cruzamento, né? Mas se eu pegar aqui, ó, 10 semanas, vamos pegar aqui a grosso modo aqui, ó, marcar aqui, ó, das 10 semanas para frente. Alt-season, velho. É isso mesmo? Vamos marcar certinho aqui, ó. É aqui, ó. 10 semanas. Meu Deus, será outro padrão? Outra coincidência? Seria aqui? Alt-season. Então esse é seu segredo. Não é não. É outra coisa. Mas coincidiu? Coincidiu. Aqui deveria ser o pico. Não está sendo? Ou não será? Ele vai atrasar? 10 semanas depois, como é que então vai ocorrer uma alt-season? Porque talvez o Bitcoin suba junto com as altcoins, exploda tudo. Bitcoin lá acima, pico, e alt-season, né? As altcoins também, lá em cima, os dois. Todo mundo feliz. Meu Deus, estou rico. Mas fique esperto, porque a média já cruzou, então é hora de vender. Esse é o padrão, esse é o que todo mundo espera. Então pode ocorrer tudo ao contrário? Pode. Mas eu não acredito que isso aqui é pico, cara.
Para com isso. Você acha que essa lateralização toda aqui, ó, o Bitcoin fazendo tudo isso aqui, ó, só esse sobe e desce, esse canal aqui é pico, cara. Para, Bitcoin quer fazer pico, ele faz, pum, explode e depois ele desaba. Isso aqui não é pico, velho. O pico ainda vai ocorrer, isso aqui não é bear market, tá tudo acima da média 56, média 200 tá lá embaixo. Você acha que isso aqui é início de halving, cara, de bear market? Não é, velho. Tá aqui, ó, essa lateralização toda do Bitcoin aqui, para, deixa eu marcar aqui, ó. Olha aqui, ó, tendência de alta, olha aqui o canal de alta aqui, ó. Essa lateralização toda aqui, ó, daqui até aqui, ó, tá indicando que o Bitcoin ainda pode explodir, cara. Ai, vai para quanto? Aqui, ó, tem até uma marcação aqui de projeção de preço. 142, pode ser 150, pode ser, cara, pode ser até 160, 180, eu acho difícil atingir 200 mil dólares. Para atingir 200 mil dólares é uma pancada, mas o Bitcoin tem essa característica. Ele pode lateralizar aqui, dar uma subidinha, um pullback e pum, explodir aqui a 200 mil dólares e depois começar a cair. Aí você vai lembrar de mim. Por quê? Exatamente 10 semanas. Ele pode cruzar aqui, ó. Cadê o pico? Aqui, ó. Esse é o pico mais alto e ainda não atingiu, né? Vamos dar um zoom aqui para você ver melhor. Ai, ai, viu? Não é fácil, mas a gente vai tentando, ó. Ó aqui, ó. Não cruzou ainda, cara. Ele vai cruzar, ele pode cruzar aqui, ó. Se ele cruzar aqui ou aqui, você pode contar 10 semanas o pico do Bitcoin, ó. Um pouquinho antes da alt-season explodir. O Bitcoin tem essa característica também. Ele sobe, dá um pico de alta, ele começa a cair, né? É claro que a liderança dele começa a diminuir, né? A influência começa a diminuir, aí as pessoas começam a aportar em outras criptos, né? As shitcoins. Aí o que acontece? Pode não ser aqui, como já havia projetado. Com esse atraso, ele pode atingir o pico até mesmo, mais ou menos por aqui, onde seria a projeção, e explodir junto com o alt-season. Pode ocorrer. Mas são 10 semanas. 10 semanas, filho. E depois na próxima, 12. E depois 14. Pode ser que varie um pouco de 10 para 15 semanas, né? Que é o caso aqui, ó. Eu posso estar falando besteira, mas essas 10 semanas podem virar 18 semanas, porque isso aqui existe um atraso, né? Mas ele pode virar um pouquinho mais de 10 semanas, mas é um padrão, tá bom? Era isso que eu ia falar com você, acho que até fiquei muito tempo, só para você ter uma ideia, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que o gráfico do Bitcoin, mas a gente consegue perceber padrões do Bitcoin, padrões gráficos que nos dá uma luz assim, putz, faz sentido, meu, faz sentido e eu vou seguir esse plano. Então você tem um plano, agora se você não tinha, agora você tem um plano que se você se baseou nesse vídeo para ganhar dinheiro, né? Lembrando que o Bitcoin não é para ganhar dinheiro, é reserva de valor. Bitcoin é para você colocar o seu dinheiro e reservar, para você ter enfim, você é seu próprio banco, né? Então, não vou aqui falar as coisas mais óbvias que todos os canais falam, né? De autocustódia, você ter responsabilidade dos seus próprios ativos, mas cabe você pensar nisso, né? Não deixar o seu Bitcoin na exchange, nem ficar fazendo tradezinho, achar que vai ficar rico fazendo trade de cripto. E nem DeFi. Ninguém fica rico com DeFi. Você consegue ganhar um dinheiro. Tem gente que até sobrevive com DeFi. Qualquer dia, quem sabe, eu gravo um vídeo falando sobre DeFi aqui. Tem muita gente falando sobre DeFi. Pode ser que um dia eu fale alguma coisa. Mas tem sim gente que vive de DeFi. Bem, de qualquer forma, já dá para dar uma ideia, né? Então, merece o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Entendeu? Se você
acha que não tem nada a ver, comente aí embaixo que eu vou ler o seu comentário, vou estudar a respeito. Falei, não, esse cara realmente desbancou tudo que eu escrevi, não tem nada a ver, tudo que eu fiz, o que eu estudo que eu fiz, né, o que eu vi em outros vídeos, que eu olhei, falei, não, peraí, faz sentido por causa disso, daquilo. Isso aqui é estudo gráfico que não é exclusividade minha, porém, aqui tá um pouco mais em cima, né? Eu analisei um pouco mais, desenhei aqui, percebi padrões, inclusive, que não foram comentados, mas agora que eu consegui talvez passar mais ou menos isso para você, você pode tentar aí na sua casa, né? Abre o seu gráfico, coloca a média móvel aí e dá uma olhadinha que você vai perceber que realmente faz sentido isso. Esse padrão gráfico, ele existe. Não é totalmente besteira. Ele pode sim se atrasar, né? Ele pode, ao invés de ele parar aqui e contar já as 10 semanas, ele pode atrasar, porque ele só vai atingir o pico mesmo nessa linha branca aqui em cima. Aqui é o pico rejeitado que fala, né? Ou seja, o preço rejeitou, o preço cheio é aqui embaixo. Mas se for contar como ponto rejeitado do preço na data do último pico, se ele ultrapassar aqui, você conta 10 semanas, cara. São 10 semanas que você já vai começar a vender. Vende aos poucos. São 10 semanas, vende em 10 vezes, né? Vai dividindo aí e vai realizando o seu lucro. Tenho certeza que você vai vender bem. Porque agora é hora de vender, é hora de colher os frutos. Não adianta você falar que vai comprar, que você está fazendo o contrário. Quando você vê o Bitcoin de novo, vou falar de novo aqui. Você vê o Bitcoin, ó, aqui ó, a média 56 semanas e a média 200 aqui. O Bitcoin vindo, cai para baixo da média 56, sobe, vem, fica igual, mas caiu para baixo da média 200 semanas, tá aqui embaixo fazendo firula, essa parte aqui é hora de comprar, entendeu? Não tem como errar, velho, não tem como errar. Se você fizer sempre isso, você vai reservar valor, tá? Ah, eu vou ficar rico com Bitcoin. Não, esquece, não vai ficar rico com Bitcoin. Você fica rico com shitcoin. Altcoin você fica rico, porque você compra uma moeda que vale nada, de repente ela explode, aí você fica rico. Mas é um risco do caramba, pode se chamar shitcoin. Se fosse algo muito bom, não se chamaria shitcoin, cara, porque a gente já sacou que tem muita moeda scam, muita gente fazendo pump aí de moedinha que não merece. Tem projetos bons? Tem, tá em alta, tem projetos bons. Evervalue, que é lastreada praticamente no Bitcoin, eu tenho. E realmente deu muita grana, ela quase não cai, eu até brinco, eu falo com o pessoal do meu grupo, é moeda que não cai, né? Você não entendeu? Vou falar de uma Evervalue, EVA, procurei, EVA, né? Tem a ver com mineração de Bitcoin, lê aí que eu não vou explicar aqui no canal, que senão o canal, o vídeo vai ficar muito longo. Mas é uma cripto que, pô, um projeto top aí, que foi falado aí no YouTube, eu estudei a respeito, eu li o projeto, realmente é um projeto top, comprei alguma coisinha dela e já fiz 4 vezes o que eu coloquei, tá bom? É isso aí, pessoal. Bem, deixa o like, comenta, faça alguma coisa, entendeu? Estude esse gráfico, faça as mesmas marcações que eu fiz, verifica realmente se isso procede. Se não procede, me chama, a gente, se quiser a gente faz uma live junto aí também, você grava um vídeo junto, faz um debate, eu falando de um lado, você falando do outro, porque eu acredito nisso, por que você acredita naquilo, e fica ali, pô, isso tem que se discutir, isso tem que conversar, isso tem que chegar num consenso, é só assim que a gente aprende, só assim que a gente consegue ganhar alguma coisa nesse mercado, né? Mercado doido. Mas é isso aí, mas eu gosto bastante. Desde 2019 para cá, eu ando estudando, investindo um pouquinho e tô tendo bons resultados. E quando eu ficar bem rico, não vou falar. Você acha que eu vou ficar entrando aqui no YouTube, gravando vídeo falando e comprando Porsche? Para. Fazer que nem o Renato. O Renato entrou já aí nas redes sociais falando que tem 200 bitcoins. Mas nem se eu tivesse 200 bitcoins, cara, eu ia ficar falando. Para com isso, cara. Bitcoin, ele tem uma filosofia. Você vai na internet e faz totalmente o contrário, né? Entendeu?
Eu, por exemplo, não sou a favor de ETFs de Bitcoin. Bitcoin não foi criado para fazer ETF. Bitcoin não foi criado para estar na bolsa de valores, não. Esquece, cara, esquece. Bitcoin é cyberpunk. Bem, não vou entrar no mérito agora, tá bom? Um abraço, muito obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e até a próxima. Como é que desliga isso aqui, meu? Ai, ai. Valeu.